Paz, queridos, mais uma vez estamos aqui para o nosso culto e agradeço desde já a presença de vocês que estão nos assistindo no Brasil, na Suíça, na França, Portugal, Espanha. E vamos começar, amém? Salmos 98 eu gostaria de ler com vocês. Espero que todos vocês acharam. É um salmo muito bonito e realmente reflete aquilo que nós estamos sentindo essa semana. Louvar ao Senhor, cantar ao Senhor, dar graças ao Senhor. É isso que nós estamos tentando fazer esses dias. Dar graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Versículo 1. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor. Porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Aqui nos diz para cantarmos ao Senhor esses salmos. E que hoje você possa cantar ao Senhor com alegria, exaltando o nome do Senhor aí onde você está, dando graças ao Senhor pela sua vida, pelo seu trabalho, pela sua saúde, porque o Senhor tem nos sustentado e Ele é soberano. Amém? Vamos estar orando para dar início ao nosso culto, amém? Senhor Deus, te agradeço, Pai. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Te agradeço pelas tuas maravilhas, Senhor Deus. Talvez nós não vejamos, Senhor, mas eu sei que o Senhor tem olhado para cada um de nós, Pai. Não importa o lugar onde nós estamos, Senhor. Eu sei que o Senhor tem olhado para nós. E por isso nós o queremos louvar, Senhor, nesse dia. Te dando graças por tudo que o Senhor tem feito. Eu te agradeço por cada irmão meu que está assistindo esse culto hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Nós vamos estar cantando algumas canções para adorar a Deus. Como a Rose falou, com alegria, dando glória ao Senhor. É duro para a gente fazer o culto sem ter os irmãos conosco e tentando manter na memória o rostinho de cada um. Mas nós vamos fazer isso com muita alegria, sabendo que você está aí do outro lado, nos escutando, e que nós possamos, também nos nossos lares e na nossa casa, ninguém nos impediu na nossa casa de levantar a nossa voz, de cantar ao Senhor, de adorar a Deus, e esse é meu desafio para você hoje. Cante na sua casa, cante ao Senhor, cante a Deus com o teu coração alegre e confiante. Hoje a palavra é: esteja confiante. Não deixe que as situações, os momentos te abalem, por mais que elas queiram. Confie no seu Deus. E nós vamos estar louvando ao Senhor exatamente com esse cântico. Cantai ao Senhor um cântico novo. E é um cântico que creio que todos conhecemos. Já é um cântico mais antigo. E que nós possamos louvar o Senhor junto. Nós vamos estar fazendo, hoje o Marcos está aqui ajudando. Nós vamos estar fazendo o nosso melhor aqui para juntos louvarmos a Deus. Amém? Cantai ao Senhor
um cântico novo, cantai ao Senhor. Todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, dentre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor. Todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o teu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, dentre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Mais uma vez. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor. Que Deus em todo tempo seja engrandecido, porque Ele é soberano sobre a terra e sobre os céus. Tu és Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu
Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Mais uma vez, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Amém. Essa canção também é uma canção muito linda em inglês. Por quem o nosso Deus é, nós damos glória. Vê que todas as canções hoje falam de glória ao nosso Deus. Lembrar da sua soberania, do seu poder, de quanto o nosso Deus ele está sobre todas as situações, todos os problemas. E é importante para nós, como cristãos, nós entendermos, mas não somente entendermos, vivermos esta presença de Deus nas nossas vidas. E é o que nós queremos convidar você a cantar conosco essa canção. Como eu tenho falado, como eu escuto, a gente está fazendo ele na corrida, não é? Então estamos fazendo o louvor, já tudo um atrás do outro. Antigamente a gente estava preparando o culto, fazendo recortes e montando todas as cenas. Hoje a gente já está tentando fazer o culto de uma forma ao vivo, para que nós possamos, em breve, voltar a ter o culto novamente, os irmãos uns com os outros. E a nossa esperança é que isso volte logo. Tá conversando com a Rose, a gente não sabe se abre ou não dia 2. A probabilidade é que abra dia 2 de dezembro. Mas o nosso coração e o nosso desejo é que Deus realmente esteja conosco, nos dando direção. Então nós estamos com o coração tranquilos e esperando em Deus, que em breve nós estaremos juntos. Então, se você está aí acompanhando conosco e puder, você pode procurar no seu telefone a letra. A canção que nós vamos cantar é Because of Who You Are. E essa canção é muito linda, fala muito ao nosso coração, e eu queria convidar você a, junto conosco, a adorar a Deus. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are,
Lord, I worship you because of who you are. Bem fácil, não é? Então vamos cantar juntos? Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Mais uma vez. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor, pela tua presença em nosso coração, Senhor. Tu és o nosso Deus presente em todo o tempo. Tu és a nossa força, a nossa fortaleza, o Deus que conosco está, cuidando de nós. Nós queremos te pedir pela sua presença neste lugar, Senhor. Sabemos que para nós ter, Senhor, a igreja vazia, ela é triste, Deus, é um momento que nós estamos vivendo, mas o que nos alegra e conforta o nosso coração é de saber que os nossos irmãos estão em suas casas, bem, Deus. E que a tua presença agora, através deste sinal, através deste culto da internet, Senhor, está trabalhando na vida de cada um, está entrando nos lares, Deus. Eu quero te pedir pelos meus irmãos, pela liderança da igreja, pela casa dos meus irmãos, Deus, cuida, Senhor, lá da família do Roy, cuida, Senhor, da Sandra Aguirre, Senhor, das meninas, da Rebequinha, cuida Senhor, da Ariana, cuida, Senhor, da vida, Senhor, do Du, da Sandra, do Pedrão, do João. Pai, cuida dessas famílias, guarda, assim também cuida, Senhor, da minha casa, da minha família, dos meus filhos, a minha família toda, Deus, aqui no Reino Unido, no Brasil, nos outros lugares, a família dos meus irmãos, Senhor, aqui da nossa igreja, guarda cada um, Senhor, deles. Abençoa, Deus, dá neste momento a direção para que eles possam vencer as dificuldades,
Que o teu Espírito venha sobre a nossa vida e enche-nos de ânimo, enche-nos da tua paz, enche-nos da tua sabedoria para lidar nestes momentos. Cuida, Senhor, de cada irmão da nossa igreja, dos irmãos que estão assistindo esse culto. Guarda, Senhor, a vida de cada um deles, aonde eles estiverem, Deus. Abençoa, e o Senhor sabe e conhece o coração de cada um. Por isso eu te peço, Deus, vá visitando, vá com teu Espírito Santo enchendo e dando, Pai, a porção tua, Senhor, que pertence ao Senhor, o Senhor da glória, o Senhor de poder, o Senhor que vê dos céus a necessidade dos teus filhos e a necessidade desta terra. Deus, toma o controle das coisas, organiza as coisas aonde o homem não consegue, Senhor, mais dar os seus passos, aonde a nossa mão não alcança, o que compete a nós fazermos, Deus. Vá ao Senhor e completa, Deus. Ouve a nossa oração, ouve o pedido dos teus filhos, guarda, Senhor, cada casa, guarda, Senhor, cada irmão que nesta igreja tem passado por dificuldade, tem passado por, talvez, aperto financeiro, ou mesmo na saúde. Guarda a vida de cada um, Deus. A vida da Elani, guarda aquela casa, a vida do Gabriel, os meus irmãos, cuida de cada um, Deus, eu entrego todos eles nas suas mãos, aqueles que têm os seus comércios, as suas empresas. Pai, tu sabes da responsabilidade e da dificuldade que esse momento apresenta, do governo, dá, Senhor, a direção, não só aqui no Reino Unido e em Londres, Deus, na Inglaterra, mas em todos os lugares aonde nesta hora os meus irmãos junto comigo estão nesta oração, pedindo para o Senhor pelas tuas misericórdias e louvando ao Senhor pela tua grandeza. Vem o Senhor, enche a nossa vida, transforma, Deus, cada dia mais o nosso coração e que nós possamos olhar somente a Ti. Eu queria terminar cantando mais um pedaço dessa música com você. Jehovah Jireh, my provider, eu confio nisso. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, traz essa paz, Senhor. My Prince of Peace, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Mais uma vez. Jehovah Jireh, my provider. Ele é sim. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Te adoramos por quem tu és, Deus poderoso e soberano. Recebe a nossa adoração e a nossa oração a ti. Amém. Nós vamos estar vendo alguns avisos e em seguida a Rose vai estar trazendo os aniversariantes.
Paz, queridos. Estou aqui para falar dos nossos aniversariantes. Na verdade, nós temos 2 aniversários de casamento, do Samuel e da Gislene, né, o Mel, né, nossa família. E nós agradecemos a Deus pela vida deles. E também a vida da Sandra e do Edu, também fazem aniversário de casamento. E também a todos nós estendemos esse parabéns, essa felicidade, né, no casamento, a todos vocês que, porventura, estejam também a fazer aniversário nessas datas dessa semana. E o nosso desejo é que o Senhor abençoe o seu casamento, a sua família, trazendo paz, alegria e fortalecendo esse laço de amor entre vocês como casal, como família. Que Deus esteja abençoando a todos vocês. Senhor, eu te agradeço, Pai, pela vida do Samuel e pela vida da Gislene, Senhor, do Davizinho e a bebezinha Alice que está vindo aí. Senhor, abençoa, Senhor Deus. Abençoa o casamento deles, reforça, Senhor, a cada dia, Senhor, esse amor, Senhor, essa unidade, no nome de Jesus. Também, Senhor, na vida do Edu e da Sandra, Pai, nós te agradecemos pela vida deles, pela família deles. Abençoa o Pedrão, o João. Senhor, do mesmo jeito, Pai, esteja fortalecendo, Senhor, a cada dia, Senhor, nessa unidade, no amor, cada dia, Pai. E a todos, Senhor, que também estão fazendo aniversário de casamento no Brasil, seja onde for, Senhor, declara as tuas bênçãos também no nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, nós vamos estar falando da palavra de Deus. Esse é o momento que nós tiramos para trazer a mensagem do Senhor. E eu gostaria que primeiramente você, mais uma vez, fechasse os teus olhos e pedisse agora para que Deus fale ao seu coração e que Ele traga uma palavra de encorajamento, de ânimo e também de aprendizado para a vida, para a nossa vida cristã neste mundo. E peço ao Senhor também para que Ele me abençoe, me ajude, me dê direção e fale ao meu coração para que eu possa transmitir a palavra de Deus. Querido e bondoso Deus, te agradecemos com todo o nosso coração. Felizes e conscientes de quanto o Senhor tem cuidado de nós. Cantamos as nossas canções, louvamos ao seu nome, falamos da tua palavra, trouxemos reflexões, adoramos ao Senhor, engrandecemos o teu nome e também louvamos pelos aniversários. Agora paramos um pouco para ouvir a tua palavra. Deus, temos tido essa oportunidade através da internet de continuar os nossos cultos, mesmo sem a presença dos nossos irmãos aqui. Mas o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Por isso eu te peço, guarda, Senhor, desde o pequenino até o mais velho. E todos os irmãos, sejam da nossa igreja ou não, Deus. Eu quero pedir que o Senhor fale, que o Senhor abençoe e traga-nos direção para a nossa continuidade neste mundo, na nossa caminhada. E mais do que nunca, neste momento tão difícil que nós precisamos. Espírito Santo de Deus, fale conosco, fale profundo, fale ao nosso coração. Amém, Senhor. Amém. Eu não sei se você sabe, mas nós temos o costume de nos familiarizar e nos acostumar rapidamente com as coisas ao nosso redor. O ser humano ele tem essa facilidade, mas o problema é que muitas das vezes nós acabamos, por causa dessa familiaridade ou deste acostumar com o nosso dia a dia, de parar também de notar estas coisas. Notar coisas importantes ou coisas do nosso dia a dia que prestar atenção. E quando nós vamos para um lugar novo, talvez na viagem, ou talvez num passeio, ou fazemos alguma coisa nova, nós costumamos a voltar a prestar atenção novamente.
Parece que algo nos ativa a uma novidade e por estar nesta novidade, nós então começamos a voltar com a nossa... Parece que dá um cliquezinho, né? E a gente começa a prestar atenção novamente. E isso acontece, por exemplo, quando a gente viaja e a gente vê um lugar novo. Eu sou assim, quando eu viajo e eu vejo um lugar novo, eu gosto de explorar o lugar e aprender tudo que o lugar pode oferecer. É tão gostoso quando você chega num lugar novo e você sente o cheiro. Você vê que o cheiro é diferente, que a vista é diferente, o cheiro do mar, ou o cheiro de uma vegetação, de uma floresta. Ou quando a gente vai para um lugar novo, ou uma casa nova, por exemplo. Quando a pessoa ela vai ver uma casa, ou para alugar, ou para comprar essa casa, ela entra na casa, ela anota nas paredes, ela anota no chão, ela anota no carpete, ela vê o quanto é o tamanho dos cômodos, ela começa a fazer planos aonde que iria ficar cada mobília, quando a casa não é mobiliada. Ou quando ela vai na cozinha ou num banheiro, ela começa a abrir os armários e começa a prestar atenção em tudo o que tem e observa todos os cantos da casa. E na hora de decorar, decora com gosto, porque é uma novidade. Porém, com o passar do tempo, de novo, nós acabamos por caminhar por essa mesma casa e a gente acaba não prestando muita atenção, não reparar nas coisas que um dia eram novidade para nós e tinham coisas para nos ensinar. E é interessante que nesses dias atrás eu estava na minha casa e eu, saindo no meu corredor, eu parei para notar um quadro de fotos, que a gente tem algumas fotos da minha família, nessa saída, próximo ao banheiro, na saída de casa. Então eu parei para notar aquelas fotos, coisa que eu já não fazia há muito tempo. E olhar para aquilo me trouxe muitas lembranças, me trouxe muitas coisas boas, porque eu estava vendo a minha família, me trouxe recordação, eu consegui me aprofundar. Da mesma forma, quando eu estava sentado no meu sofá, e começando, às vezes, a prestar atenção numa televisão, me olhei para o lado e vi que eu tenho 2 quadros, e quadros que eu trouxe de um dos lugares que eu viajei, muito bonito ali, aquelas paisagens. Eu comecei a olhar para aquilo novamente, eu falei, poxa, quanto tempo eu não parava para reparar naquela imagem, que para mim, em um dia, foi tão gostoso eu poder estar lá. Eram coisas que estavam ali próximas de mim, na minha frente, mas eu não estava olhando. Mesmo que eu visse aquilo, todas as vezes que eu passasse pela sala da minha casa, ou para o corredor da minha casa para me sair, por mais que eu olhasse para aquilo, eu não via aquilo, eu não conseguia parar para prestar atenção, por causa das muitas coisas que nós temos para fazer. E é interessante que se na nossa casa, por exemplo, nós estamos tranquilos e alguém entra na nossa casa, basta alguém diferente entrar, nós já logo prestamos atenção. E é interessante que a gente às vezes está de pijama, já corre logo para trocar o pijama, se aprontar, se arrumar, porque alguém novo chegou na casa. Mas às vezes, quando a gente está em família, está com as pessoas, a gente também não presta atenção muitas vezes. Passamos o dia junto e muitas vezes não trocamos uma palavra. Quando se trata, por exemplo, da vida cristã, das histórias bíblicas, da palavra de Deus, muitas vezes nós também fazemos a mesma coisa. A gente passa por cima porque a gente pensa, a gente já ouviu muito dessas passagens, a gente já ouviu muito dessa história, e eu já sei isso daí tantas vezes que a gente acaba já nem prestando mais atenção e passa por cima diariamente, está olhando, está vendo, está às vezes até lendo, mas não está observando e extraindo ou aproveitando o que é tão gostoso, como ver uma foto, por exemplo, um quadro que você pôs ali porque você gosta, acha bonito e gostaria até que alguém que chegasse na sua casa reparasse nisso. E nós acabamos não prestando atenção nisso. E hoje eu gostaria de trazer uma daquelas histórias que talvez você já ouviu ela 1 milhão de vezes. E eu acredito que essa história talvez você até já saiba de cor. E é uma daquelas histórias que eu ouvi pela primeira vez quando eu era pequenininho. Talvez foi uma das primeiras, posso dizer, uma das primeiras histórias da qual eu tive contato quando eu era pequeno. Foi aquelas histórias bíblicas ensinadas na escola dominical, daquelas a qual eu já desenhei muito e já pintei
os personagens dessa história para colorir. Fez parte da minha cartilha de escola dominical, canções e corinhos. E engraçado que quando nós, de pequeno, aprendemos essa história, a gente nunca mais esquece. Eu me lembro muito bem de algumas canções que eu aprendi sobre essa história e você já vai saber qual história que é. Por exemplo, uma canção que eu tinha desde pequenininho, inclusive eu tenho gravado essa canção, sobre essa história, que eu aprendi, talvez tinha o quê? 6 anos de idade, 7 anos de idade. Um certo pastorzinho que se chamou Davi, era tão pequenino, não confiava em si. Ele com ousadia orava sempre a Deus. Foi enfrentar um dia o herói dos filisteus. Vê como a gente lembra? Na funda uma pedra colocou e girou, girou, girou. Na funda uma pedra colocou. E por aí a gente vai cantando. Ou se não, outra canção. Lá vem Davi com sua funda na mão, pequenino, quase um anão. Aqui colocaram Davi até como anão, para dizer o quão pequeno ele era. E o Golias, o grandalhão, foi enfrentar o Davi, o anão. Davi girou, preparou, apontou, atirou. E aí termina assim. E o Golias, o grandalhão, ficou menor que Davi, o anão. Davi, ele lutou muitas batalhas na sua vida, mas é interessante que quando a gente fala de Davi, de batalha, a primeira que nos vem à mente é qual? A batalha dele com Golias, com o gigante Golias. E essa história, ela não só é retratada ou falada dentro do âmbito cristão, porque pessoas até que não são cristãs, que não tem nada a ver até com igreja, nem frequentou igreja, costuma saber e conhecer essa história. Então ela não é uma história que só os cristãos conhecem, é uma história também que o mundo se utiliza dessa história. Para alguns é uma lenda, para outros um mito, para outros uma fábula e para outros ela apenas tem uma lição por detrás. E é interessante que o professor de Antigo Testamento, John Godin Gay, ele diz o seguinte, que o mundo secular até se apropriou da história de Davi e Golias para se referir ao momento de que o menor vence o maior no comparativo de tamanho também e de força. Por exemplo, nos esportes, quando um time de segunda divisão, um time mais fraco, que não tem tantos talentos, desses jogadores famosos, ele acaba vencendo o jogo ou ele acaba enfrentando um time maior. Ou, por exemplo, nesses combates que tem de lutas, quando você vê talvez no boxe ou no MMA, você vê aqueles grandes lutadores e aquele pequenininho, logo o locutor ele vem e fala assim, olha aí, um combate de Davi contra Golias. Agora é interessante que se você olhar, por exemplo, para a política, a mesma coisa. Acabamos vendo essa mesma história retratada. Mas qual a diferença? Primeiro que nessa história nem sempre Davi vence o Golias. E é muito comum eles dizerem assim, hoje Davi acabou sendo batido por Golias. E essa história de Davi da Bíblia, ela existiu, é uma história real, 1000 anos praticamente antes de Cristo, em um local, Israel, com personagens que existiram, filisteus, israelitas, e também existiu um gigante chamado Golias e um jovem chamado Davi, que se tornaria o rei de Israel. E à medida que eu fui crescendo, eu já não aprendia em cartilhas, nem na aulinha da escolinha dominical, mas eu já ouvi muito dessa história em pregações, em ensinos da palavra de Deus, e ensinos que vão das diversas esferas da vida e nos ensinam tantas coisas. E muitos são os títulos que a gente acaba vendo, e títulos pertinentes, títulos que realmente têm a ver, que são verdadeiros. Por exemplo, talvez você já ouviu, Derrubando Gigantes. Qual outro que você talvez já ouviu? Vencendo Gigantes, Enfrentando Gigantes, Como Vencer os Gigantes da nossa vida, ou Derrotando os Gigantes, Vencendo o Gigante Golias, ou Vencendo os Gigantes Golias das nossas vidas. E todos esses títulos, então, eles falam desse momento em que nós estamos vencendo os nossos desafios.
Talvez você já contou para os seus filhos, talvez já contou para alguém, mas essa história, ela tem personagens, situações, e o desenrolar dela nos ensina muito. E eu dividi essa história hoje, porque geralmente as pessoas, quando contam essa história, é muito prático a gente nos focar, ou nos focarmos no final, aonde é o que tem que acontecer. O que acontece, Davi, ele vence Golias, e aí nós vamos vencer os desafios da nossa vida. Mas eu gostaria de prestar atenção em algumas particularidades dessa história que me chamou muita atenção, e eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Samuel 17, do versículo 1 ao 11. Primeira Samuel, capítulo 17, versículos 1 a 11. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e reuniram-se em Socó de Judá. E acamparam em Efes-damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam-se no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocupavam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre elas. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança, esse é o versículo 7, era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias, versículo 8, parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Eu e minha esposa, nós estamos fazendo GCSE, ou fazendo colégio, novamente, o colégio de inglês, e para nós tem sido uma experiência bem interessante, um desafio para a gente. É gratificante a gente aprender inglês, né, Rosa? É gratificante a gente poder aprender uma outra língua, mas é profundamente difícil, porque são muitas regras que às vezes até no português a gente tem dificuldade de fazer, conjugar. E é interessante que na lição que a gente está fazendo, que o professor está nos ensinando, tem sido sobre estruturas de linguagem, interpretação de texto, diagnóstico, figuras de linguagem e o PEER, que eles chamam, que é o PEER, né? O PEER, que é o point, a evidência, a análise do texto e como o narrador observa essa história. E o meu professor, ele costuma sempre pegar e dizer uma coisa interessante. Que quando nós formos fazer os nossos testes, que é para isso que ele está nos preparando, que nós prestemos bastante atenção em alguns pontos, porque nós não vamos ter muito tempo de ler a história e analisar tudo o que precisa, porque há minutos contados ali que a gente precisa para fazer o teste. E ele diz, se atente nas partes principais ou nas juice quotes, que seria mais ou menos aquelas citações mais ricas, mais suculentas do texto, para mostrar para o avaliador que nós conseguimos entender bem a história, estamos fazendo uma avaliação com base no significado. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente olha, por exemplo, para essa história, se nós formos olhar só para as quotes ou para as citações que nos interessam, a gente às vezes deixa de lado outras que são fundamentais e interessantes na história.
Então, se eu fosse fazer essa análise de texto, seriam muitas histórias, muitas citações e muitas situações dentro do texto que eu poderia extrair. Não só aqui escolher alguma parte, mas aqui nesse texto jorra lições, e por isso eu estou fazendo só essa primeira parte, para extrair lições. Se você olhar para o texto, você vai ver que os filisteus, eles tinham juntado suas forças para a guerra e se reuniam em Sucó, ali na região de Judá, em um acampamento. E ali então estavam os dois exércitos, os exércitos dos filisteus e os exércitos do povo os israelitas, de frente um para o outro. Se você vê no versículo número 3, um ocupava uma parte da colina, outro ocupava outra parte da colina. Para a gente ter uma ideia do que realmente está acontecendo, esse lugar chamado Vale de Elá é um local que existe até hoje. Ok? Lógico que tem as suas diferenças, porque era um local onde haviam árvores, tipos de arbustos pequenos, por isso que é Vale de Elá, que significa terabinto ou cornalheira, que é uma árvore arbusto, por isso que se dá o nome daquele lugar, deste vale. E eu queria que você prestasse atenção, eu trouxe aqui, e você vai estar vendo aí na sua tela, e eu vou mostrar aqui para o Marcos e para a Rose que estão aqui comigo e para o Neto, e você vai acompanhando aí comigo. Você vai ter, de um lado, os montes, as colinas, isso não é montanha grande, mas é um monte, e a outra colina. E aqui no meio, esse é o Vale de Elá, tá vendo? Esse é um vale. Um exército fica em um vale e o outro exército fica em outro vale. Um de frente para o outro, preparado para a batalha. E ali, então, esses dois exércitos estão prontos. Aí, aqui dá para ver melhor, ver que são dois montes, ó, um de um lado, outro do outro, e o vale no meio, que eles teriam que vir aqui para brigar. Que seria a guerra desenvolvida. Para a gente entender um pouco melhor do que está sendo tratado aqui. Agora, um outro slide aqui, deixa eu passar para frente. Se você olhar aí é a região da onde nós estamos falando da história de Israel. Aqui é Jerusalém, você vai aqui, a região de Judá, e a batalha vai acontecer mais ou menos aqui, perto da Filistia, ou dos filisteus, aonde era a região dos filisteus, ok? Eu vou passar por outro, que vai dar para você entender um pouco melhor. E algumas pessoas perguntam, por que no Antigo Testamento vê muita guerra? Gente, é o contexto da época. Era a forma com que os povos viviam naquela época. E quando nós olhamos aqui, você pode observar que nós vamos ter, olha aqui, os filisteus desse lado, lembra que Israel está no meio, e embaixo tem os amalequitas, do lado os edomitas, aqui os moabitas, em cima os amonitas, no meio, né, na verdade, e em cima os arameus. E no topo ali nós vamos ter a Fenícia. Vê que Israel ele está rodeado de outros exércitos. Essa era a situação daqueles povos naquela época. A guerra era algo muito comum para eles. Se hoje eles tinham, como a gente vê os exércitos se preparando com bombas hoje, e todas estas coisas que a gente tem no normal do nosso dia a dia, mas na verdade a gente vê, por exemplo, muitos dos países não se atacando, só demonstram o seu poder. Naquela época, eles tinham os seus exércitos, eles tinham o seu poderio bélico, e eles entravam em batalha. Só que algo acontece aqui que eles não se enfrentam. Eles ficam de frente um para o outro. Os filisteus, eles eram os inimigos número 1 ali da época de Saul, de Davi, desses reinos. E mais tarde outros reinos se tornariam o inimigo número 1 de Israel. E ele vai acabar se dividindo e vai ser levado em cativeiro. Agora, o que é importante a gente entender aqui para montar esse cenário do que está acontecendo. Os filisteus, eles eram um povo mais tecnológico do que os de Israel, mas é tecnológico, não é nem tático, é tecnológico mesmo. Por quê? Porque eles detinham o conhecimento do ferro.
Então eles que afiavam, por exemplo, as espadas, as foices. Se nós formos, por exemplo, para 1 Samuel, capítulo 13, versículo 19 e 20, olha só, naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Então, fica claro que eles não querem que eles se armem. Então, eles tinham o conhecimento de afiar, mexiam com o ferro, mas eles não permitiam que outros povos, e no caso aqui os israelitas, tivessem esse acesso, porque eles faziam ali borda com Israel. E aí, assim eles tinham, na continuação do versículo, assim eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, suas enxadas, seus machados e suas foices. Olha que interessante. Os filisteus, então, acabavam fazendo eles, de certo modo, comer na mão deles nesse aspecto. E um outro aspecto, eles estavam sempre em guerra. Aqui em 1 Samuel também, capítulo 14, no versículo 52, escuta, houve guerra acirrada contra os filisteus durante todo o reinado de Saul. Por isso, sempre que Saul conhecia um homem forte e corajoso, ali estava no seu exército. Vê? De um lado existe o controle do inimigo, os filisteus, e do outro lado existe a preocupação de que se surgisse um guerreiro bom, vamos colocar no nosso exército. Isso é prova de que eles se preparavam e se preparavam bastante para que eles pudessem guerrear. Então, guerrear esses dois exércitos, um de frente para o outro, e aqui eles estão um do lado de uma colina, outros do lado do outro, e um vale separando os dois, era uma coisa muito comum para eles. 2 Samuel, no capítulo 11, 1, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra. Esse era o período em que os reis geralmente guerreavam. Há um outro aspecto interessante aqui. Por que eles escolhiam a primavera para guerrear? Porque no verão, o sol escaldante era um inimigo a mais para eles vencerem. Então eles estariam desgastados, porque a região é uma região muito quente. No outono e no inverno, era o tempo mais chuvoso e o tempo mais frio. Também se tornaria um inimigo e dificuldade para a batalha, porque eles estariam mais expostos à condição do tempo. Agora, na primavera, o clima ele era mais ameno, agradável, e de melhores condições estratégicas. Portanto, provavelmente, essa batalha, esse tempo que está acontecendo, e por isso que alguns desenrolares da guerra aqui acontece geralmente por este tempo, e acontecia não só por isso também, porque os povos, se você voltar um pouco na história de Israel, você vai ver no tempo de Juízes, nas guerras, que eles iam para atacar as colheitas, eles iam para atacar enquanto o pessoal estava começando a debulhar as coisas, porque é muito mais prático esperar o tempo das colheitas, que é o início das colheitas na primavera, já não tem tanta chuva, os rios, os vales, como aqui é um vale, também não vai estar encharcado de água, mais dificultoso para a batalha, e eu também tenho a oportunidade de o quê? De pegar os mantimentos. Então, provavelmente essa guerra não é só para tomar conta do outro povo, mas também para se apoderar dos bens que foram cultivados por meses, para que pudessem, então, estar sendo usados para a alimentação ou para o novo plantio que viria. Então era muito comum nessa época. E veja que aqui esse território de Judá então está sendo invadido e esses inimigos agora estão prontos para atacar. Só que ninguém ataca ninguém. E era necessário então que esses exércitos eles existissem. Então, entendendo o contexto, para não falar, mas por que eles guerreavam tanto antigamente? Guerreava porque era a vida deles, era o tempo, era a época, e se vencia a batalha. E depois, conforme o tempo vai acontecendo, o modo operante ele vai mudando um pouco de acordo com sua época. Agora, até aqui deu para a gente entender o que está acontecendo. Dois exércitos de frente um para o outro, ninguém se ataca, mas com certeza estavam prontos para atacar um ao outro. Esse não era problema, nunca foi problema para Israel. Agora, no versículo 4, entra um outro personagem.
E é interessante quando a gente olha para essa história, a gente só percebe Davi e Golias. Mas aqui a gente já viu alguns personagens, os filisteus, e a gente já viu outros personagens, os israelitas. Pessoas que estão vivendo um momento de se enfrentarem umas às outras. E agora é inserido na história um outro personagem que eu gostaria de caminhar com vocês e pensar um pouquinho sobre isso. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, que veio ao acampamento filisteu, isso está no versículo 4, tinha 2,90 metros de altura, verso 4. E em algumas Bíblias você vai ver 6 côvados e 1 palmo. Eu não sei, como é que está na sua aí, Rose? Versículo 4. 6 côvados. Então, côvado vai desse dedo médio até a divisa do cotovelo, mas não no cotovelo embaixo, na parte de cima, na dobradiça da mão. Então, 6 côvados para um israelita, porque diferenciava muito dos lugares, dá mais ou menos 44,4 centímetros. E um palmo seria metade disso, porque se você colocar 1 palmo, você vai ver que vai dar até a metade, aqui não dá por causa do microfone. Certinho até a metade. Então 1 côvado seria isso. E a altura, então, desse homem, alguns divergem um pouco na altura, era uma altura enorme. Seja ele 2,90 metros, alguns dizem que era mais de 3 metros, hoje, outros dizem que era um pouquinho menos. Nós começamos a ser apresentado primeiramente por o quê? O tamanho do problema. Era um homem alto, era um homem forte. E segunda coisa, primeiro a gente é apresentado ao tamanho do problema. Segundo, a estrutura do problema. Esse homem era enorme, a estrutura dele não era só algo grande e alto. Ele não era só alguém que era visto de longe, mas ele era também um páreo difícil de enfrentar, porque ele era forte, ele era gigante, ele tinha uma estrutura enorme. Veja no versículo 5, ele usava um capacete de bronze, ele vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas ele usava uma caneleira de bronze, tinha o dardo de bronze pendurado nas costas, uma haste que era na sua lança, que pesava 7 quilos e quanto? E a ponta era quanto? 7,2 kg. Quando nós olhamos, a gente vê que esse homem, ele tem uma estrutura enorme. E é interessante também quando você olha, você vê que ele usava uma couraça do quê? De cobre. Imagina no sol escaldante, aquela couraça de cobre reluzindo com o sol. Ele não só era alto, mas ele reluzia também. Então ele era um verdadeiro monstro, porque de longe todo mundo enxergava aquele homem. Então aquele guerreiro, ele sai de trás ali do seu acampamento, vai, se coloca à frente, todos olham para aquele problema e veem que ele era realmente um gigante difícil de transpor. Aí ele vai sendo dado para a gente muitos detalhes. Por exemplo, dardo de bronze nas costas, para usar em caso ele precisasse. Então ele, além disso, ele tinha outro dardo na parte das costas para ele usar. Ele tinha na sua lança, e alguns historiadores dizem que aquilo era enorme, e as lanças eram feitas do tamanho dele. Então imagina uma haste, o tamanho daquele homem, ele segurando aquilo. Outro dia eu estava andando na rua, eu fiquei imaginando o poste de luz que a gente tem aqui. O poste de luz, ele é fino e comprido aqui. E de ferro. Eu fiquei imaginando aquele homem com quase 3 metros de altura, segurando aquilo. E ele usava aquela lança para não deixar os inimigos chegarem perto dele. Se a ponta era 7 quilos, esse homem, ele andava com praticamente quase 100 quilos. Por isso, para andar com todo esse peso, alguns historiadores dizem que ele tinha por volta de 250 a 350 quilos, e não era de gordura, era de massa muscular para conseguir carregar todo aquele equipamento. Então ele era um homem preparado, ele era um homem habilidoso, que dava medo de ver, impunha respeito.
sobre os seus inimigos. E além disso, a Bíblia coloca mais um detalhe para aumentar ainda mais o problema. Ele ainda andava com um escudeiro. A imagem que a gente tem de um escudeiro é um menino segurando o escudo para ele. Mas a grande realidade é que todos os reis da época tinham um escudeiro que andava com ele, os grandes guerreiros tinham um escudeiro que andava com ele, que era um outro soldado habilidoso que segurava esse escudo, e esse soldado então estava ali para proteger. Na Universidade de Cambridge, um estudioso ele diz o seguinte: os guerreiros da época antiga eram acompanhados por seus escudeiros altamente habilidosos, no qual a sua função era de protegê-los das flechas, dos dardos do inimigo contra eles. O rei era normalmente protegido por um oficial, e até em momento de paz, aquele homem andava com ele. E era para ser usado em qualquer momento para proteger ou a autoridade, o rei ou esse guerreiro. Então, nós vimos que esse gigante, ele era um problema grande, ele tinha uma estrutura grande, o tamanho do problema era grande, a estrutura do problema era difícil, porque todos viam quem era esse homem que impunha o respeito. E agora, nós vamos ser introduzidos a um outro detalhe do texto também. Do versículo 8 ao versículo 11. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. E ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Então, agora, o grito do gigante também se torna uma ameaça. Só que ela é uma ameaça que ela não vem de uma vez. Se nós olharmos para o texto, nós vamos prestar atenção. Primeiro, Golias ele parou e ele gritou para as tropas de Israel: por que vocês estão posicionados para a batalha? Ambos os exércitos, como eu já disse, estavam prontos para entrar na batalha, descer o vale e começar a luta. Isso não era dúvida alguma, porque eles já faziam isso anteriormente. Às vezes faziam até quando Deus falava não é para fazer, não era para ir. O profeta falava não vai e eles acabavam indo. Eles eram homens de guerra, que eles sabiam lutar. Então esse não era o problema. Os israelitas tinham um excelente exército e haviam participado de muitas batalhas, e esse também não seria a primeira batalha que eles estavam enfrentando. Não era a primeira vez. Agora, presta atenção como é interessante, como a gente consegue aplicar isso também para a nossa vida, diante das nossas dificuldades e dos inimigos. Porque a gente encontra dificuldades que a gente fala: meu Deus, como é que eu vou passar por isso? Como é que eu vou enfrentar isso? Segundo, é muito grande para mim conseguir transpor. Eu não me vejo vencendo essa dificuldade. E dificuldades são tantas coisas na nossa vida. E hoje a gente vê pessoas enfrentando tantas dificuldades, e aqui agora ele coloca algo estratégico que vai minando aqueles soldados que estavam prontos para guerrear. Repara que primeiro, o gigante Golias ele se posiciona, porque ele sai de trás do acampamento, ele vai e se coloca, ele não está lá junto com o exército, ele vem, sai e se posiciona. Todo mundo vê. E a intenção desse gigante é penetrar, e se ele conseguir penetrar no exército, se posicionar, ele vai conseguir vencer metade da batalha. Ele quer conseguir perpetrar a sua tática no exército inimigo. E ele vai então, pouco a pouco, tentando fazer isso. Conseguir que a sua tática penetre no coração do inimigo. Segundo, o gigante Golias, ele estabelece uma conversa ali. Ele não, quando fala grita, é porque, imagina que nem eu mostrei ali, eles estão em um vale. E ali eles gritam um para o outro. E quando ele fala grita, é que ele fala alto, mas ele não grita ameaçando de começo. Vê que ele começa dizendo, estabelece ali uma conversa. Veja no versículo, no versículo 8, né? Não, ele diz assim, por que vocês estão se posicionando para a batalha?
Ele diz, ó, vamos fazer um acordo. Por que vocês estão querendo guerra? Se vocês vierem em batalha, é mais ou menos como ele estivesse falando assim, as armas que nós vamos lutar aqui, nós vamos se gradear, vai ter muito sangue derramado. E Golias sabia que indo por aquele campo, ele estaria expondo o seu exército, porque o primeiro que tomasse ali a direção de sair para atacar o outro, ele estaria exposto no vale. Então ele sabe que ele precisa jogar com estratégia. Então o primeiro passo que ele diz, não sou eu um filisteu, e vocês não são servo de Saul, vocês não têm guerreiro grande aí para guerrear, e a gente já vai ver isso, como Israel também tinha homens grandes que poderiam guerrear, talvez não do tamanho de Golias, mas eram homens habilidosos também. E ele joga então essa estratégia para o povo de Israel. Vê como o inimigo ou os gigantes que a gente tem na vida, ele não vem de uma vez, ele vem gradativamente. E hoje nós estamos vivendo um período tão difícil na nossa vida que, se você parar para pensar, muitas vezes a estratégia do gigante já está começando a entrar, do inimigo já está começando a entrar no nosso coração. A gente já está permitindo que alguma coisa comece a abalar as nossas estruturas, comece a colocar medo, seja um problema que a gente tinha no passado, seja um problema na alma, um problema espiritual, seja um problema físico, seja um problema econômico. Hoje, por falar em economia, medo que a gente vive, as situações que a gente vive, ou mesmo a tristeza da gente ver tantos lugares fechados, ou mesmo falar, puxa, eu queria tanto abraçar, eu queria tanto estar junto, eu queria tanto estar entre irmãos, a gente queria estar na igreja, ou eu queria estar saindo num restaurante, comendo, ou o meu comércio está passando uma situação difícil. Nós começamos a ver situações querendo ganhar espaço e entrar, e elas não entram de uma vez. Esse gigante, ele não vem querendo já sair para guerrear e derrubando todo mundo, ele vai gradativamente, ele aqui está jogando com a estratégia. E aí ele continua querendo dividir. Em terceiro lugar, o gigante Golias agora, ele propõe um desafio. Vê que ele está ganhando na conversa. Ele fala, olha, vou dar uma oportunidade sensata para vocês, para diminuir então esse derramamento de sangue. Escolham um homem, não vamos sair todo mundo para guerrear não, porque vai ter uma matança, vai ter muito derramamento de sangue. Escolham um homem só e a gente vai sair para lutar. Escolha um homem para lutar comigo, para me enfrentar. Homem a homem. E é interessante que quando um exército ouve isso, eles começam a dar uma oportunidade para ouvir o que o inimigo está falando. Quando eles ouvem o que o inimigo está falando, eles começam em suas mentes, cada um a se dividir. E começar a pensar, olha, o que ele está falando tem razão. O que ele está falando tem sentido. Porque se nós descermos para guerrear, vai morrer todo mundo. Não é melhor? Eu tenho certeza que aqui no exército de Israel tem gente competente. Saul pode ir lá guerrear. Tem outros, Jonatas pode ir lá guerrear. Você imagina você sendo um soldado e fala, puxa, tem Jonas, o filho do rei, ele sai nas batalhas para guerrear. O chefe dos soldados pode guerrear, ele é chefe de soldado. Ou Eliabe, ou Abinadab, ou Samá, que eram os irmãos de Davi, que estavam na batalha, são homens experientes, mais velhos, pode ir lá guerrear. É mais ou menos como se eu dissesse, a Rose dissesse para mim assim, não, tá certo, eu não vou mandar todo mundo, vou matar toda a minha família, vai um para guerrear, André, eu sei que o André vai. Ou eu falo assim, eu não vou nessa batalha, a Rose está pensando que eu vou. Aí eu falo, não, mas o Marcos ele é maior que eu, e o mais novo, e o Marcos vai enfrentar, eu sei que ele não vai ter medo não, ele vai enfrentar o gigante. E aí eu penso, aí o Marcos fala assim, eu não vou não. E um pensa que a ideia é boa e que alguém vai ir, e acaba ninguém indo, porque é o que a gente descobre na história. E o gigante ele começa a ganhar espaço, pensando que um vai, que o outro vai, e começa a dividir a mentalidade da tropa inteira. Em quarto lugar, o gigante também, Golias, ele apresenta agora a proposta dele, que parece no início ser uma proposta vantajosa também. Por exemplo, ele diz no versículo 9, se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Ótimo, excelente a proposta, porque se a gente vencer, eles vão ser nossos escravos, não precisamos ter derramamento de sangue. Porém, existe uma desvantagem, e ele apresenta em seguida, todavia,
Se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Vê que o inimigo ele é astuto, ele vai mostrando as suas garras devagarinho e ele vai impondo a sua proposta e ganhando espaço no coração dos soldados, e eles começam a ficar enfraquecidos, porque é o que está acontecendo com o exército. O exército foi para guerrear, só que eles começam a ser divididos psicologicamente no seu coração, e eles começam então a ser gradativamente abalados pela força, pelo tamanho, pelo grito, por um gigante que reluz, pelo tamanho das armas do gigante, pela habilidade, ele tem escudeiro, ele fala mais alto, e agora é exatamente isso, o quinto, o grito do gigante. Aí vem o verdadeiro desafio, aí ele mostra as garras dele. Versículo 10, e acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. E ele mostra as suas guerras, vê? E aí ele dá o verdadeiro grito. Mande um homem um desafio, porque eles já tinham praticamente aceitado a proposta, e agora para voltar atrás. Ele vai gradativamente. Então ele não chega lá e desafia, e ele guerreia. E ele não vai fazer isso um dia. Ele vai fazer muitos dias. E no versículo 11, ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul, que era o rei, e todos os israelitas ficaram atônitos, apavorados. 1 Samuel 17, versículo 11. Algumas versões dão assim: ficaram espantados e temeram muito. Que é na Almeida Revista Atualizada. Na Almeida Atualizada também diz: ficaram assustados e com muito medo. Talvez você tenha essa versão. E a mensagem, a Bíblia, a mensagem de Eugênio Peterson, ela diz o seguinte: ficaram aterrorizados e perderam a esperança. Encaixa direitinho, exatamente o que está acontecendo com ele. Eles estão começando a perder a esperança. Aqueles que estavam prontos para guerrear agora começam a ficar. Então ele faz, agora é um só homem, que está colocando em jogo todo o exército, porque ele dividiu esse exército todo. E quando a gente olha para a história de Israel, a gente vê que Israel também tinha homens fortes. Por exemplo, o rei Saul era um rei que o povo queria ter um rei, Deus dá um rei para ele, Deus escolhe Saul. E então esse rei, ele é ungido por profeta Samuel. Isso está em 1 Samuel, no capítulo 9. E ele diz: unja-o como líder do meu povo, e ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o clamor chegou a mim. Quando Samuel ouviu, o Senhor lhe disse: este é o homem a quem eu lhe falei, e ele governará o meu povo. Então Saul era um homem que Deus colocou sobre a liderança do povo e falou: é esse que vai vencer os filisteus. Mas não é isso que está acontecendo agora. E por que o inimigo ele não pode ser vencido, se Deus tinha falado para esse rei, para Samuel, que esse seria o rei que iria vencer? Porque o escolhido de Deus, esse homem que estava sobre o povo, ele começa agora, ele já vem cometendo alguns erros, ele começa a deixar de fazer a vontade de Deus, e o Espírito do Senhor então começa a se retirar da vida dele. Vê que é algo até que a gente pode colocar até para a nossa vida. Quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós buscamos a Deus, quando nós ouvimos a Deus, Deus nos acrescenta o quê? A direção, nos acrescenta o ânimo, a coragem, nos dá sabedoria para lidarmos com as circunstâncias, as dificuldades da vida. E aqui a gente olha e vê esse rei agora totalmente desencontrado, com medo. E ele sabia que o Espírito de Deus tinha saído da vida dele. Samuel, quando Deus está falando com Samuel, e Samuel diz isso, 1 Samuel 15, 28, disse: o Senhor rasgou de você, ele falando para Saul, hoje o reino de Israel, e entregou alguém melhor que você, que no caso ele estava preparando Davi. Então o Espírito de Deus sai da vida de Davi, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. O Espírito de Deus sai da vida de Saul, e o Espírito do Senhor então se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor atormentava a vida dele. Vê que esse homem ele começa a perder o Espírito de Deus na vida dele, e agora ele já nem coragem tem para enfrentar ele que tinha a promessa de Deus. Em segundo lugar,
Saul, ele sabia que ele era um dos homens maiores do reino, uma das pessoas que mais altas do reino. E quando Samuel ele está indo para ungir Saul como rei, ele diz assim: Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas, os mais altos batiam nos seus ombros. Então Saul era um homem de alta estatura, e ele sabia que quando o gigante estava ali fazendo as suas propostas ou falando, ele estava falando diretamente também para ele. Vocês não são guerreiro de Saul? Então vê que eles começam a sofrer essa intimidação diante da falta de encorajamento do Espírito Santo, o exército diante da falta de encorajamento de um rei, de uma liderança de um rei, e começam a perder ali a direção. O exército de Israel não tinha mais liderança. Na nossa vida, irmãos, quando nós não temos a liderança de Deus, nós não temos a direção de Deus, nós começamos a dar espaços importantes àquilo que vem para derrubar a nossa vida, acabar com a nossa vida. Porque aqui o que está acontecendo é que o gigante está impondo o jogo. O gigante é que está determinando as circunstâncias, as regras da batalha. E muitas vezes nós também permitimos que as circunstâncias, que o oponente, que os gigantes da nossa vida se levantem contra nós e comecem a penetrar e ganhar espaço na nossa vida e se tornem enormes, ao ponto de que a gente não consiga resolver. Intimida e nos deixa com medo. Vai dizimando a autoestima aqui do exército, as estratégias, e vamos começando a não saber o que fazer mais. E quando nós aplicamos isso para a nossa vida, nós começamos a lutar com as bases ou pelas bases e os termos dos problemas. E nós olhamos assim e falamos, a gente pode até ser alto, pode até ser forte, mas eu não sou alto ou forte o suficiente. Eu posso até ter coragem, mas eu não sou corajoso o suficiente. E eu começo a olhar para o problema pelas lentes do meu inimigo. E eu não sei se você percebe o que está acontecendo aqui com o Saul e com os soldados deles. Eles estão olhando para o problema, para o gigante, pelas lentes do gigante. Esse é o grande problema hoje que nós enfrentamos na nossa vida, que muitas vezes a gente olha exatamente o problema pelos olhos do problema. E nada será grande o suficiente, nada será forte o suficiente, nada será corajoso o suficiente para lutar a batalha. E é interessante que antes mesmo deles lutarem, eles já haviam perdido a guerra. Muitas vezes a gente também, exatamente assim, antes de nós lutarmos a batalha, a gente já deu a guerra por encerrada, a gente já deu a vitória para o inimigo. E aqui a gente tem uma grande lição, porque na continuação da história, isso a gente vai ver depois, no versículo 16 diz que durante 40 dias o filisteu se aproximava de manhã e de tarde e tomava posição e gritava para eles. Por 40 dias esse gigante vai gritar as mesmas ameaças e vai dizimar dia após dia a vida de cada um deles. 80 vezes até que algo novo vai acontecer na vida deste povo. Deus vai mandar uma libertação para esse povo. Eu já contei isso já há um tempo atrás, há muito tempo atrás, um exemplo que eu ouvi uma vez de um zoológico lá da África, que eles tentavam manter os impalas, que são antílopes, dentro de um cativeiro. Mas eles não conseguiam porque os impalas, apesar de terem 90 centímetros de altura, os impalas eles eram muito ágeis. Eles corriam 75 a 90 quilômetros, a quase 100 quilômetros. Eles conseguiam saltar por 10 metros de distância e uma altura de 3 metros. Então, nenhuma cerca que o zoológico colocava conseguia fazer com que aqueles impalas ficassem dentro do seu cativeiro. Só que
as pessoas que cuidavam ali do zoológico, eles repararam uma coisa, que os impalas, eles tinham um ponto fraco. E eles começaram a fazer o quê? Eles descobriram que construindo uma mureta, que não dava visão para o outro lado, de 1 metro de altura, que fosse da altura do impala, um bloqueio de concreto, não era nem de cerca, que ele pudesse ver o outro lado. Eles construíram essa pequena mureta, que era do tamanho do impala. E o impala, eles perceberam que o impala não pulava mais para o outro lado. E descobriram que aquilo que limitava o impala de ver, esse antílope de ver o outro lado, era o que fazia com que ele não pulasse. O antílope poderia pular aquilo com facilidade, mas pelo fato dele não ver aonde ele aterrissava do outro lado, qual que era o futuro que ele tinha, ou qual que era o lugar que ele ia pular do outro lado, ele acabava não pulando. Então eles descobriram que o impala, se ele não conseguir ver aonde ele vai cair, ele não consegue pular. E aquilo fez com que, com um murinho de apenas 1 metro de altura, o impala ficasse totalmente preso. E aqui nós olhamos hoje para essa história e nós vemos que estes homens tiveram a sua confiança e a sua vida completamente presas e não conseguiam ir para lugar algum. E para encerrar, eu gostaria apenas de ler alguns versículos que, se eles tivessem se lembrado, porque o próximo personagem que vai entrar na história, ele vai se lembrar destas coisas. Aliás, ele tinha isso no seu coração, na sua mente e na sua boca, em tudo que ele fazia. Mesmo nos momentos em que ele errava, ele conseguia reconhecer quem era o autor da vida dele, quem era aquele que supria em suas necessidades e que daria vitória para ele. Se eles se lembrassem de tempos atrás, das histórias que eles viveram, eles estariam confiantes para enfrentar o inimigo. Assim como nós também hoje, se nós colocamos o nosso coração em Deus e nos lembramos da palavra de Deus, por isso nós falamos tanto, ore, busque ao Senhor, nós com certeza conseguiremos vencer os nossos inimigos e não deixaremos que o nosso coração e a nossa mente seja atacado. E quando isso começar a acontecer, nós consigamos achar as armas e dar a razão ou a nossa confiança àquele que realmente pode suprir as nossas necessidades e nos ajudar no tempo de dificuldade. Quando Moisés ele fala para o povo, por exemplo, as portas para entrar em Canaã, em Deuteronômio 1:21, ele diz: vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês essa terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhe disse. Não tenham medo, nem se desanimem. Se eles tivessem se lembrado do que Moisés também disse para o povo, antes da sua morte, quando ele passava a liderança, por exemplo, para Josué, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com eles, nunca os deixará, nunca os abandonará. Deuteronômio 31:6. Se eles se lembrassem que na mesma ocasião Moisés também fala para Josué, passando a liderança para ele em Deuteronômio 31:6. Sejam fortes, corajosos, não tenham medo, Deuteronômio 31:8. Pois o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. Deus, quando fala para Josué, se eles lembrassem disso também, não fui eu quem lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ou quando Josué, depois da vitória dele aos 5 reis, Deus fala com ele e disse a Josué: não tenha medo, não se desanime, sejam fortes e corajosos, é isso que o Senhor fará com todos os inimigos que estiverem para combater. Quando nós colocamos a nossa confiança e nós lembramos das promessas e da palavra de Deus e aonde nós podemos recorrer ao Espírito Santo de Deus, a nossa vida toma uma outra forma, o Espírito Santo de Deus trabalha em nós e nós conseguimos enxergar a vitória de Deus e não sermos abalados pelos gigantes da nossa vida. E eu queria encerrar hoje cantando uma canção e orando com você. Eu queria chamar o Marcos, que é aquela canção que diz Rompendo em Fé. E esse é o meu desejo para você,
para a sua família, para a sua casa, nesses momentos que nós vivamos. Nós vivemos em momentos difíceis, em momentos que talvez a sua fé, o seu coração tem sido abalado por estes gritos que o gigante, ele tem dado. Pela estratégia que muitas vezes os problemas e os gigantes têm tentado contra a tua vida. Tem se posicionado, tem tentado conversar, ganhar você ou propor alguma coisa, dando uma proposta ou mesmo dando o seu grito de desafio contra a sua vida. E hoje eu queria dizer para você, confie em Deus, traga a palavra de Deus ao seu coração, busque ao Senhor, e nós vamos estar cantando essa canção e logo em seguida orando. E eu queria que você cantasse junto conosco, que é uma canção que todos conhecem. E assim que nós cantarmos essa canção, e se você quiser cantar e fazer dessa canção uma oração para você, faça. Pedindo ao Senhor força para você vencer os gigantes da sua vida, para você vencer a circunstância. Vê que antes até da luta contra o gigante já estava vencendo a batalha contra Israel. Há uma lição aqui. Nós precisamos prestar atenção que muitas vezes estamos sendo impedidos de conquistar, de vencer, por causa das estratégias que são lançadas em nós, e nós temos dado brecha, temos aberto a porta para isso. Show. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá com teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover do sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Vamos vir cá, vamos estar orando para encerrar e abençoar aos irmãos que têm parado para ouvir a palavra de Deus, para cantar conosco. Irmão, lembre-se que nós precisamos estar atentos na nossa vida diária. Vamos orar, Marcos, ajude-nos a orar aqui. Vamos estar agradecendo por esse culto, pedindo ao Senhor que abençoe a casa de cada irmão e que, se há algo entrando no teu coração, se essa palavra hoje tocou em seu coração, se Deus falou com você hoje, não permita que o gigante lance estratégias contra você. Senhor, tu conheces o nosso coração, tu conheces a nossa vida. Nós te pedimos agora, Deus, pela tua palavra e pela confiança que nós temos em ti, o cuidado, Deus, o carinho, a proteção, seu Senhor, o nosso escudo, seu Senhor, aquele que batalha por nós. Pai, temos irmãos e irmãs, famílias, Senhor, que neste momento estão junto com tantas outras, dentro deste momento em que o mundo vive, em que saímos de um problema e entramos em outro,
em que se acham soluções e muitas vezes se criam outros problemas. Gigantes que vão sendo levantados diariamente, Deus. Notícias que vão muitas vezes penetrando na nossa mente, no nosso coração. Situações que vão ganhando espaço, que vão afetando a nossa saúde. E temos, Senhor, realmente que tomar cuidado, Deus. E pedir que o Senhor nos ajude a perceber a estratégia do mundo contra as nossas vidas, Deus. Porque são lançados sobre nós aflições, são lançados sobre nós insegurança, incertezas, são lançadas sobre nós ameaças, são lançadas sobre nós o medo, nos acuando muitas vezes para não vencermos as nossas batalhas. E as nossas batalhas, elas são vencidas em Ti, Deus. Pai, sabemos que a vida de muitas pessoas sofreram uma mudança, e uma mudança muitas vezes drástica, que tem afetado a saúde, que tem afetado a sua mente, e são propostas deste mundo tenebroso, desse mundo que se avança cada dia mais para o dia do Teu retorno, Deus. O dia em que em breve o Senhor virá. Por isso, assim como nessa canção, diz que cada vez que a minha fé ela é provada, o Senhor me dá a chance de crescer um pouco mais. Com certeza esse exército aqui, no final, eles vão ter a oportunidade de crescer um pouco mais. Mas vão crescer um pouco mais pela vida e o exemplo de um outro personagem que vai entrar, Senhor, nessa história. Que vai nos ensinar também, Deus, como nós nos comportarmos em meio a toda essa batalha que nós estamos vivendo. Mas seja, Senhor, aprendendo pela Tua palavra, com nossas experiências, por experiências de outros, que nós possamos vivenciar o Teu Espírito trabalhando em nós, vivenciar a Tua vitória em nós e que nós não sejamos engodados ou caiamos, Senhor, em ciladas para a nossa vida, Senhor, ouvindo o que o inimigo tem proposto para tirar a nossa paz, para tirar, Senhor, a nossa alegria, para tirar a nossa esperança, para tirar no Senhor do eixo e da direção. E eu quero te pedir, Deus, seja o que for, que o Teu Espírito Santo hoje entre e encontre morada no nosso lar, na nossa casa, na nossa vida, nos nossos negócios, nas nossas intenções, em tudo que nós fizermos, Senhor. E que nós possamos a cada dia romper em fé, vencendo as ciladas do inimigo e vencendo, Senhor, as propostas que estão, Senhor, Pai, jorrando por aí, para nos tirar da direção do caminho e das nossas vitórias. No nome de Jesus eu te peço, Senhor, Pai, fala com a Tua igreja e o Teu Espírito trabalha em nosso coração. Amém. Vamos terminar cantando só esse coro. Rompendo em fé, minha vida se revestirá com Teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Diz, a cada dia vou viver rompendo em fé. Nos ensina, Senhor, e nos ajuda, Deus. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver, diz para o Senhor, rompendo em fé. Obrigado pela Tua presença, que o Senhor abençoe muito a sua vida. Semana que vem temos mais, estaremos aqui falando da palavra de Deus, estudando um pouquinho mais dessa palavra que é maravilhosa e nos ensina tanto. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. Boa semana, Deus te abençoe grandemente. Obrigado pela sua presença, Deus te guarde.